Oi, a paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos, e boa noite. Estou aqui para levar uma palavra, para trazer uma palavra aos irmãos. Deus tocou no meu coração de trazer essa palavra aos irmãos e todos aqueles que seguem esse canal, para que vocês possam meditar no que será dito aqui. Lembrando a vocês que eu estou com a Bíblia aqui, não vou falar de mim mesmo, tá? Vou falar o que Deus está mandando eu falar, tá? Vamos ler aqui uns versículos do capítulo 5 de Mateus. Está aqui a Bíblia Sagrada. Capítulo 5 de Mateus, no versículo 14. Versículo 13 do capítulo 5 até o 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 15 diz assim: Nem se esconde a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16 diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Bem, irmãos, diante dessa palavra, Deus tocou no meu coração para que eu viesse falar sobre o que está acontecendo com a igreja brasileira. Eu sei que muitos já falaram aí, foram rechaçados, tá? Mas a igreja que está em conflito, a igreja está em conflito com ela mesma. Por quê, irmão? Porque a igreja adotou um ensino que não foi dado por Jesus Cristo. De 2018 para cá, a igreja adotou um ensino que não foi dado por Jesus Cristo. A igreja adotou coisas que Jesus já condenou. Os apóstolos, o evangelho condenou. E isso está destruindo a comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja, a comunhão de todos, até mesmo o povo do mundo, os mundanos, estão levando de chacota a igreja. A igreja precisa voltar à sua posição. Os pastores, não todos, mas minoria, eu ponho mais de 90% dos pastores brasileiros, puseram a igreja numa confusão muito grande. Onde você está, irmão? Você não pode mais conversar sobre nada, sobre o evangelho, sobre nada. Ninguém quer saber. Você não pode mais conversar com o irmão sobre o evangelho, que dá confusão. Entendeu? Então, Deus tocou no meu coração para me fazer esse alerta aos irmãos também. Irmãos, aqui na palavra diz: vós sois o sal da terra. Está falando com a igreja. O sal precisa ter gosto. A igreja precisa ter alguma coisa para chamar os irmãos. Nós fomos chamados para ganhar almas. Irmãos, hoje tem ódio das pessoas. Tem ódio de tudo das pessoas. Se não for concordar com o que ele quer, e não é na Bíblia. É com a política. Se o irmão não concordar com a política dele, com o candidato dele, ele se torna inimigo do irmão. Não, tá insuportável conversar com o irmão. Ele não quer. Você não fala nem de política. Você não fala de política para ele. Mas ele leva tudo pro lado da política. Irmão, tá insuportável.
O povo do mundo tudo xingando a igreja, muita gente saindo da igreja e não vai mais, os que estão fora xingam a igreja. Você fala de Jesus, ele diz, não queres, tudo é ladrão, tudo é bandido. Por quê? A igreja adotou uma postura ao lado da política, junto com a política. Então a igreja escolheu candidatos e agora defende todo o tempo. Nós vemos o que está acontecendo, essas sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, os crentes batendo palma e dizendo, agora Deus trabalhando, Deus está trabalhando, agora Deus está agindo certo. Pergunta para crente, agiu certo o governo americano? Sim, está agindo certinho. Botando sanções no Brasil, não sabendo ele que pode haver desemprego, pode haver fome, pode haver um monte de coisa, guerra. E quem é o culpado de estar apoiando isso? A igreja, e a igreja não pode estar fazendo isso, irmão. A igreja deseja a morte de presidente, deseja a morte de juiz, deseja a morte de todo mundo. E os pastores não dizem nada, não ensinam nada. Por quê? Porque foi eles que começaram, eles botaram os irmãos nessa encrenca. Eles botaram a igreja, eles puseram a igreja nessa confusão que não sai mais. E ele não tem coragem de dizer, nós erramos. Desculpa, nós erramos, perdão, igreja, que nós botamos você na encrenca. Os irmãos tudo brigados uns com os outros. Já está se cumprindo o que está escrito ali em Mateus 24. Os irmãos odiarão uns aos outros. Irmãos, tem pastor que falou para mim, minha esposa, dizendo assim, olha, nunca mais falem comigo, não quero nem ver vocês. Vocês vão tudo para o inferno. Isso é coisa, irmão, de pastor falar. Tal pessoa, tal candidato já vai para o inferno. Irmão, a igreja é para abençoar, nós fomos chamados para abençoar. Não fomos chamados para condenar ninguém, nós não somos juízes. A palavra nos diz que se nós for julgar, agora, nós não somos mais servos, somos juízes. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pastores estão na frente da igreja só alimentando os irmãos com ódio. Entendeu? Nós temos que ter cuidado com isso. Isso é uma coisa muito séria. Desde o início, Deus me mostrou isso aí. Desde 2018, Deus me mostrou. Não entra nessa. Isso aí vai dar confusão. Agora tem aí, ó, pessoas sendo presas, pessoas sendo condenadas. Culpa de quem? Culpa da igreja, irmão. É culpa da igreja, que a igreja devia estar orando. A Bíblia diz ali, ó, 1 Timóteo capítulo 2, para orar pelo magistrado, para que eles possam fazer coisa certa, para dirigir o país certo. Ele não está falando que é para botar pastor lá, botar crente para dirigir, não. Não, já foi tentado fazer isso. Já teve crente governador, já teve crente prefeito, todos eles fizeram errado também. Deus nunca mandou botar isso aí, não. Nós somos igreja, nós não somos lei de Moisés, não. Nós estamos na igreja, irmão. Deus age por todos. Entendeu? Não tem líder espiritual lá na frente do país, não. Aqui Deus é como a Bíblia diz que Deus como guia a água do rio, o leito do rio, assim ele guia as pessoas também, o coração do rei. Então nós temos que ter cuidado e orar pelos magistrados, querer o bem deles para que eles possam fazer leis, para que não maltrate o povo, assim diz a palavra de Deus. Então nós não podemos ficar apoiando coisa errada. Pessoas que falam palavrão, diz que quer matar o outro morre infartado, o outro quer que o outro morra, quer que o outro vá para a cadeia, morrer na cadeia, e os crentes apoiando, irmão, isso é inaceitável, não se pode apoiar uma coisa dessa. Não pode. Nós já passamos da morte para a vida. Nós não podemos mais ficar numa dessa, irmão. A igreja está sofrendo com isso. A igreja está perdendo o seu poder, ninguém quer mais saber de igreja. Foi assim que foi. Diz que lá na Rússia também foi desse jeito. Começou assim, ninguém vai para a igreja lá, ninguém é crente nem nada. Ninguém quer saber de crente. Entendeu? Começaram a botar os pastores lá e começaram a fazer coisa errada. O povo desistiu da igreja. Então aqui no Brasil está caminhando para isso. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Esses pastores falsos, miseráveis, irresponsáveis que estão na frente da obra, eles não têm a humildade de chegar e dizer, ó, nós erramos, pessoal. Está errado. Antigamente eles pregavam que tinha que respeitar as autoridades. Orar pelo povo, pelos que estão na autoridade, os governantes. E assim é um mandamento de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, ó, é mandamento de Deus. Entendeu? E ele não faz mais, fica tudo caladinho.
O povo tudo se degladiando aí na rua, no trabalho, em todo lugar, dentro das igrejas. E os pastores calados, não falam nada. Por quê? Porque ele é o primeiro a botar ódio no coração dos irmãos contra os governos, contra os políticos. E ele é o primeiro a segurar os irmãos, que eles não estão fazendo mais discípulos, não. Jesus diz, vão, façam discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, eles não estão fazendo mais discípulos, pastor. Eles estão fazendo, sabe, porque eleitor, para ele mesmo, para vender os eleitores. Chega o político na igreja, ele faz o contrato com o político, recebe tanto e apresenta o político na igreja e manda. Esse aqui é o nosso candidato, vamos votar nele. É assim que está acontecendo. Isso não pode acontecer, irmão. O apóstolo Pedro diz, no 2 Pedro capítulo 2, ele diz que no final dos tempos, os pastores iam fazer negócio com a igreja, trocar a igreja por dinheiro, vender a igreja, e já estão vendendo, irmão. O negócio está sério. Pastores recebendo propina de político para poder mandar os crentes votar nele. Está aí todo mundo recebendo. Muitos pastores recebem, não todos, mas muitos, principalmente os cabeças dos ministérios. Vamos ter cuidado com isso. Não acredite em tudo que seu pastor fala, não. Tá? Seu pastor está lá para falar sobre a Bíblia Sagrada. Lá está escrito, obedeça seu pastor, mas é dentro da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Não é obedecer os caprichos dele, não. Apontar para ele o que ele vai ganhar dinheiro com aquilo e botar você para ajudar ele, para ganhar dinheiro, para votar nos políticos dele. Tá? Olha o que diz aqui. Quando você é nova criatura. Olha o que diz Efésios 4, capítulo 17 em diante, diz assim, a nova vida em Cristo. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeis assim de Cristo, tá vendo? Jesus não ensinou isso, irmão. Nós andamos querendo a morte dos outros. Andar ficando com ódio dos irmãos por causa de político. Isso é coisa do diabo. Isso é o Satanás dentro das igrejas, irmão. E os pastores estão tudo desviados, irmão. Esses pastores que apoiam isso. Tudo desviado. Eles têm que pedir perdão a Deus, se converter e pedir perdão à igreja, para a igreja continuar o seu curso como igreja. Que a igreja tá em dúvida. Os irmãos estão tudo. Os irmãos, irmão. Eles estão tudo tristes no trabalho, em todo lugar. Por quê? Porque o Bolsonaro vai ser condenado. Olha o tanto de gente morrendo, criança morrendo, todo mundo, nego atirando, polícia matando gente, fazendo um tanto de coisa aí. E ninguém fica triste. O Bolsonaro não é nem crente, não é nem nada, irmão. Não é nem político mais, não é nem presidente mais. E os crentes estão segurando. Fizeram uma pesquisa agora. Como é que estava a polaridade? Está do mesmo jeito. O pessoal se admiraram de tanta coisa que foi revelado do Bolsonaro. Os generais já confessaram tudo, o crime. Mas o povo ainda acredita na mentira. Foi tão forte a mentira, foi muitos anos de fake news na cabeça do povo, que os próprios que caíram na ideia dele foram os pobres dos cristãos. Tem gente lá que votou no Bolsonaro, que eu conheço, que nem sabia quem ele era. Só ouvia falar que ele era bom, mas quem falava? Outros mentirosos. Então, irmão, tem que ter cuidado, a igreja tem que pular fora desse barco. A igreja está afundando. Tem gente que não quer nem saber de crente, não saber de igreja, não quer saber de nada. Entendeu? Por causa dessas mentiras. E o irmão fica mentindo toda hora. Toda hora que a gente encontra o irmão vai conversar com ele, ele vem com mentira. Nunca tinha visto isso no Brasil acontecer, irmão. Os irmãos andam mentindo uns para os outros, para defender um político. Irmãos mentindo, mandando fake news para os outros, para defender um político. Isso é mal. Isso é mal. Olha aqui, ó. Que diz, ó. O versículo 15 diz assim, ó. Diz assim, o 18, entendeu? O 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. O 20, mas vós não aprendeis assim a Cristo. Viu? Se é que eu tenho ouvido e nele foste ensinado. Tá vendo? Se você aprendeu o ensinamento de Cristo, você não vai cair nessa. Mas já caiu, tem muita gente, a maior parte dos crentes estão nessa. As igrejas tudo contando mentira para os irmãos a vida toda e os irmãos tudo enganados. Fale a verdade, pastores. Fale a verdade, vocês estão com medo de quê?
dos irmãos ir para cima de vocês? Não vai não. Os irmãos têm o Espírito Santo, você que não tem. Esses líderes que estão na frente da obra, que ficam enganando o povo. Enganando mesmo. Segurando os irmãos para quê? Para a próxima eleição. Para votar nos candidatos deles. Mas vós não aprendeis assim a Cristo. Se é que eu tenho ouvido e nele foste ensinado. Como está a verdade em Jesus. Está vendo? Em Jesus tem a verdade. Todo aquele que fica nesse negócio de fake news, inventando mentira, irmão, está desviado. Ele está desviado da palavra. Ele não tem Jesus, não. Jesus disse que o apóstolo João diz que o pai da mentira é o diabo. Entendeu? O diabo é o pai da mentira. O próprio Jesus fala isso. E o 22 diz assim, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Tá vendo? O engano. Você diz pro irmão, tá enganado, procurando saber a verdade. Não, eu já quero brigar com você, porque você tá falando a verdade. A Bíblia diz, ó, como o ferro afia o ferro, assim os irmãos aprendam um com o outro. E vos renoveis do espírito da verdade, da vossa mente, ó. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então, irmão, tem que ter cuidado com esse negócio de mentira. E as igrejas estão propagando muita mentira mesmo. Vem dos pastores, ensinando coisas que não devem aos irmãos. Inventando coisas dos magistrados, dos líderes. Tá aí, ó. Nós temos que orar. A igreja tem que. O pastor não põe a igreja para orar, para jejuar, para que o país seja livre dessas sanções dos Estados Unidos, de tudo, para livrar de uma grande guerra, de uma fome. Não! Eles estão batendo palma, dizendo que está tudo certo. Tem que ter cuidado, irmão. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que orar. Tem que orar por eles, para que vivam uma vida sossegada. A Bíblia diz assim, ó. Não é para nós ficar querendo o mal de ninguém, não. Nós tem que... Olha aqui o que diz aqui no capítulo 2, 1 Timóteo, diz assim, ó. Admoesto, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Tá entendendo? Tá entendendo aqui? Deus quer que a gente, eminência, irmão, aquele pessoal que tá ali, ó, tá lá acima da gente. Entendeu? O pessoal, eles acham que a gente tem que seguir o pastor fazendo tudo que ele manda a pessoa fazer de errado. Não, irmão, é dentro da palavra de Deus, entenda isso. É dentro da palavra de Deus. Se o pastor se é fora da palavra de Deus, você não tem que acreditar, não. Entenda isso. Você não tem que acreditar, não, nisso, não. Só se o pastor estiver dentro da palavra de Deus. Por favor. Não vá nessa, não, tá?